Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Professor Rodrigo Perfeito aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que são as representações simbólicas. Então o tema de hoje é o instrutor de Pilates e as necessidades simbólicas do seu aluno. O resultado, o feedback da votação, para quem não sabe ainda, eu sempre abro a votação tanto na terça-feira, geralmente esses vídeos são gravados na quarta-feira, então eu sempre abro uma votação com 3 temas diferentes e vocês votam qual assunto que vocês gostam mais ou querem mais e eu venho e gravo para vocês. E o vencedor de hoje foi esse, das representações simbólicas. As três opções foram: a crise chegou e o seu estúdio fechou, como sair desse cenário, que é o que eu achava que ia ganhar. Só teve 2 votações: o instrutor e a percepção das necessidades simbólicas do aluno, que foi esse, que teve 15, né? Foi uma vitória esmagadora contra os outros assuntos. E CrossFit para crianças, lesiona ou não lesiona, pode fazer ou não pode fazer. Teve 5 votações. Feedback do vídeo anterior, que foi sobre um exercício que eu analisei de forma biomecânica, fisiológica e anatômica e prometia a melhora, né, o tratamento da lombalgia crônica em trabalhadores. A gente teve 113 visualizações, 8 curtidas e do vídeo anterior até esse, a gente teve mais 11 pessoas inscritas no canal, que é o que realmente me interessa. Deixa eu aproveitar e já fazer aqui uma pergunta, de repente vocês sabem me ajudar. Eu gravo os vídeos pelo Camtasia e acabou o meu período de experimentação, né? Infelizmente eu não vou gastar dinheiro para fazer vídeos no YouTube. Eu não sei quanto custa a licença, mas com certeza eu não vou pagar para fazer isso. Como o canal ele não me dá retorno nenhum, eu também não vou gastar do meu bolso para estar continuando a gravar os vídeos. Então, se alguém souber um outro programa que seja gratuito, né, já me dá essa dica para que o canal não fique parado, né, para que a gente consiga ir gravando e trazendo outras informações para vocês. Vamos ver se vocês conseguem me ajudar, porque senão, infelizmente, não vai rolar eu gastar, tirar do meu bolso para pagar o programa Camtasia, que é o que eu uso aqui. Vamos lá. Esse vídeo é baseado nessa matéria que foi publicada em dezembro de 2014 na revista Empresário Fitness and Health, e o título era o instrutor de Pilates e a percepção das necessidades simbólicas. Eu vou colocar na descrição para vocês baixarem essa matéria. Essa matéria ela vai vir muito mais completa do que o nosso vídeo. O nosso vídeo vai ser só um apanhado de algumas coisas que eu escrevi ali e de uma forma bem mais simples, mais casual ali, né? sem ter nada muito formal. Eu vou tentar ser um pouco mais básico, mais rápido também nos vídeos, porque eles estão durando entre meia hora e 40 minutos e não sei se vocês têm essa paciência, né, para ficar escutando meia hora, 40 minutos. Então eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais sucinto, um pouco mais rápido, com 15 minutos, no máximo 20 minutos, que eu acho que é uma quantidade de tempo que fica mais legal. Vocês podem comentar aí, né, o que vocês preferem? Vídeos que são mais rápidos, com 15 minutos, 10 minutos, ou vídeos que são mais didáticos, mais aulas mesmo, com 30 minutos, 40 minutos? O que vocês acham? Coloca aí para ver o que eu vou fazer no futuro. Vamos lá. A busca por inovações. A cada dia os clientes eles ficam mais exigentes, as matrículas estão ficando mais caras, as mensalidades estão ficando mais caras, fazer o Pilates está ficando mais caro. E com isso a exigência ela vem aumentando também. O público se modifica, né? As pessoas começam a ter consciência de que uma boa parte do salário dela está indo para a prática do Pilates, e isso tem que valer a pena. Então existe uma certa necessidade de a gente começar a pontuar melhor essa grande exigência que está acontecendo no Pilates. E eu coloquei aqui que nem cursos de estrito sensu estão garantindo o emprego hoje em dia. Cada vez os alunos ficam mais exigentes e cada vez mais eu, como instrutor, tenho dificuldade de me manter no mercado. Se antes uma graduação ela conseguia garantir um emprego para alguma pessoa, hoje nem mestrados e doutorados fazem isso. Na verdade, eu diria que um doutorado
te tira mais emprego do que te dá, na verdade, né? Eu não vou discutir esse assunto, mas não estou dizendo que vocês não devam fazer o doutorado, na verdade é o contrário, né? Eu, como pesquisador, ficaria super feliz se vocês fizessem um doutorado e me chamassem para ler a pesquisa de vocês. Mas, enfim, não vamos discutir isso, né? Mas hoje nem um título alto, como um mestrado e um doutorado, ele te garante o emprego. Então a gente tem ali uma balança de um mercado que está te exigindo muitas coisas e que ao mesmo tempo a gente tem alunos que estão cada vez mais exigentes, que precisam de um serviço diferenciado. E se eu estou falando de diferenciação, eu estou falando de inovações. Não basta hoje você ser só técnico, de você saber muito fisioterapia, de você saber muito educação física, você saber muito uma biomecânica, uma fisiologia da vida, porque os alunos, eles buscam algo que faça com que eles sintam que o valor que ele está pagando na mensalidade está sendo algo bom, está sendo algo válido, né? E botei aqui que nem sempre inovar com materiais é a melhor estratégia. Eu vou dizer que sempre é uma boa estratégia você trazer novidades, você trazer materiais novos. O mercado hoje, principalmente com a inserção dos jovens ao Pilates, ele pede um pouco disso. Então as faixas circenses, né? todo aquele material que não faz parte do Pilates clássico, mas que ao mesmo tempo ele vem tendo uma inserção muito boa no mercado por causa dessas necessidades de inovação, né? E por que eu digo que nem sempre esses materiais são as melhores estratégias? É uma boa e ponto final, isso eu acho que todo mundo vai concordar. Estratégia de trazer novidades é muito boa através dos materiais, né? Mas a gente tem que entender que existem outras esferas que vão fazer com que a gente pense não só nos materiais, mas também, por exemplo, no como o instrutor se comporta diante do aluno, do como o seu estúdio é abrangente em relação ao aconchego ou não, a localização desse estúdio, o que... Nossa, acabou de explodir uma bomba que eu não vou editar, porque eu nem tenho mais tempo para editar. Mas Engenhão de vez em quando solta umas bombas aqui. E aí, essa inovação, não sei se deu para escutar, mas deu um estouro aqui bem grande. Então, nem sempre os materiais são as melhores opções, porque surge uma necessidade e também uma possibilidade de a gente trabalhar com as relações simbólicas. O simbólico, né, eu vou falar de uma maneira bem simples aqui. O autor Ernest Cassirer é um ótimo autor, né, clássico, muito clássico, para vocês discutirem simbólico. E ele vai falar que existem relações que são vistas muito com uma percepção direta. Por exemplo, eu estou aqui com um relógio e de uma forma direta, né, no formato de um sinal, ele separa entre sinais e símbolos. Eu discuto isso muito também no meu livro da Educação Física e do Bullying, né? Eu praticamente falo isso, sobre simbólico lá. E se eu fosse pegar esse relógio, as vias de sinais, as vias diretas, ele simplesmente é um relógio que serve para você ver as horas. Mas quando é de um super amigo seu que faleceu, que foi o único presente que ele deu para você, a gente já começa a ter uma percepção de que o relógio não é só um relógio, né? Que o relógio não serve só para ver a hora. Ele tem toda uma representação simbólica de que aquilo é algo que lembre o seu amigo, de toda aquela afetividade que você tinha do seu amigo. Então esse relógio já deixou de ser um relógio há muito tempo. Ele tem uma representação, uma percepção simbólica ali de algo muito mais além do que um simples objeto. Então as representações simbólicas, elas precisam ser pensadas também como uma novidade, porque material por material, por mais que de novo seja uma ótima possibilidade, todo mundo tem condições de comprar certos materiais, né, os que não são tão caros. E aí qual vai ser a sua diferenciação de um estúdio para o outro? A representação simbólica não, é algo já muito mais complexo de trabalhar e nem todos os estúdios conseguem fazer isso. Então pode ser uma inovação, né? Se a gente busca toda hora essas inovações, por que não trabalhar como uma possibilidade diferente, que é a da representação simbólica? E eu coloquei que o homem,
não é só biológico. O homem, ele tá imerso a percepções de vida. Por que isso? Porque o homem, ele constrói a sua vida, a sua percepção de vida, do que é bom, do que é ruim, do que te satisfaz ou não, de acordo com as construções sociais que são regidas por teias de relacionamento. Então, a minha percepção do que é vida, do que é viver bem, do que é ter saúde, do que é gostar de algo ou não, ela fica meio que naquele confronto das relações de viver com o outro. Então, tudo aquilo que acontece na minha vida traz um fiozinho de construção social. Quando eu gosto de fazer uma coisa e não outra, é porque foi construído socialmente, né, essa percepção de vida em mim. Então, existem teias de relacionamento que são mediadas pelos seus ideais, pelas suas construções, pelo viver em sociedade, né, pelas percepções que as pessoas têm de você e falam com você sobre a sua própria percepção do que é bom ou ruim na vida. Então, é mais ou menos um imaginário social que a gente cria para conseguir se pautar em vida, né? Sem esses imaginários sociais, a gente só seria carne e osso e não teria percepções. É isso que faz, por exemplo, eu gostar muito de uma coisa, eu gostar muito de um estilo e você gostar de um outro, né? De você adorar uma aula de Pilates e eu odiar aquela aula de Pilates. Então, tudo isso tem a ver com esses imaginários em viver em conjunto. E cada indivíduo desse, ele cria suas próprias representações, porque existem questões até biológicas envolvidas nisso, né? Mas basicamente são sociais e antropológicas. Quando tem um acontecimento, quando um instrutor ele me trata de uma maneira ou me trata de outra, isso vai fazer com que eu tenha uma percepção de gostar daquilo ou não diferente de você. E, por exemplo, algumas pessoas vão gostar muito do estilo do meu vídeo, por exemplo, de eu ter reclamado que eu não vou gastar dinheiro nenhum com o canal, e outros já vão falar, não, realmente o Rodrigo tem razão, outros já vão ficar chateados porque eu falei isso, porque não deveria se falar isso num vídeo, né? Então, isso tudo são representações simbólicas, né? O que te faz se representar na vida? E se essa representação simbólica ela é inerente a cada indivíduo, isso quer dizer que é preciso fazer uma avaliação não só física, não só clínica, não só biológica, mas você começar a tentar perceber quais são as teias simbólicas que o seu aluno faz, o que é simbólico para ele, o que são símbolos e o que são apenas sinais para ele. Então, às vezes, uma bola é algo que vai representar tanto na vida dele para fazer aquele exercício, que vai lembrar a infância dele. Talvez ele nem consiga te dizer o porquê que ele gosta muito da bola, mas tem uma representação de jogo, de vida, de se representar com amigos enquanto na infância, que vai fazer com que exercícios na bola sejam muito mais interessantes do que fazer exercícios segurando um halter, por exemplo. Então essas representações elas são únicas. Outros já, por exemplo, gosta muito de musculação, treinou a adolescência dele toda, a infância dele toda, e um halter vai trazer uma representação muito mais positiva para ele do que uma bola. Então, tudo isso tem que ser pensado. Eu botei assim, e por que falar do simbólico para um instrutor de Pilates? Botei ele que é o pulo do gato, né? A gente precisa entender o que são essas representações simbólicas, porque além de fidelizar o seu aluno ou o seu cliente, como você quer chamar, ele vai fazer com que ele se sinta melhor na sua aula, que ele goste mais, que ele tenha vontade de ir ao seu estúdio. Essas representações simbólicas, muitas das vezes, estão inseridas no que é realmente uma promoção da saúde, e não simplesmente fazer um ganho de força nele. Então, tudo isso tem que ser pensado, porque um instrutor de Pilates, ele às vezes não tem tempo para pensar nisso, né? Ele trabalha tanto, ele tem tantas outras coisas que foram ensinadas para ele na faculdade, que ele acaba esquecendo de uma coisa muito importante, que não somos somente biológicos. A gente precisa pensar também numa representatividade de vida, o que representa para o seu aluno ir ao Pilates. Ele está ali porque é um ambiente que agrada a ele, ou porque o médico falou que ele precisa fazer exercício físico, senão ele vai ter uma saúde ruim. Existem alguns estudos que falam que
clínicos, né, que falam assim, ó, você tem uma lombalgia, você tem um abalamento, você tem alguma coisa nas suas vértebras. Isso, só por isso, já vai fazer com que as pessoas se sintam incapacitados, mais doentes. Então, tudo isso é uma representação simbólica, né? Quando a gente fala assim para o nosso aluno, você não consegue fazer isso porque isso é um exercício de avançado ou alguma coisa do tipo. A gente está mexendo com as representações simbólicas dele. E a promoção da saúde? Eu coloquei essa vertente porque muitas pessoas procuram Pilates realmente para promoção da saúde, outros para estética, enfim, mas muitos para saúde. Botei que a saúde ela tem vários significados, eu discuto isso no meu livro de Pilates no Envelhecimento, que saúde pode ser até uma marca de feijão, que saúde nem sempre é dar mais força no envelhecimento, é dar mais flexibilidade ou postura. Saúde tem um campo tão amplo que talvez conversar com ele, né, dar um bom dia, abraçar o seu aluno, né, dar um carinho para o seu aluno, vai ser muito mais saúde do que fazer vários exercícios, botar ele fazendo isso, fazendo fisiologia daqui para lá, fazendo isso, aquilo, outro. Né? Talvez um simples abraço dê mais saúde para ele do que simplesmente botar ele para fazer um treino de flexibilidade. Vou ter aqui, não está envolvido somente com biologia. Promoção da saúde não é só o biológico, não é só melhorar um diabetes mellitus, não é só melhorar uma repercussão da hipertensão, né? Existem outras coisas que, atrelados a isso, vão trazer uma promoção da saúde muito mais completa. Eu botei aqui, ó, saúde pode significar 15 minutos de conversa. Então, antes da aula começar, de repente, ou enquanto na volta calma, você bater um papo com o seu aluno, conversar como é que foi o dia dele, o que está acontecendo, como é que ele está se sentindo, se ele está feliz, como é que está a aula, se ele está gostando, se ele não está gostando. Eu não vou entrar em méritos, mas eu já li um estudo falando que saúde pode ser fumar um cigarro. A pessoa vai se sentir tão feliz, tão agradada, que às vezes fumar um cigarro vai fazer mais bem do que fazer mal para ela. Sentar numa mesinha, isso claro que vocês podem concordar ou discordar, né? Você pode falar assim, mas o cigarro vai trazer o câncer. Aí eu posso falar para você que várias pessoas fumam e nunca terão câncer, né? Mas que é um agente causador, né? Não entendam errado, né? Não estou dizendo que para as pessoas irem fumar, né? Não é isso. Mas simbolicamente, às vezes, fumar com um amigo ali, ou beber uma cerveja, beber uma cachaça, seja o que for, ali com um amigo, naquele momento vai ser mais saúde do que qualquer outra coisa. Esse não é o meu discurso, eu sou totalmente contra o tabagismo, o etilismo, né? Mas existem estudos que falam sobre isso, né? Eu acho que a saúde momentânea não vale tanta pena. Eu acho que uma saúde a longo prazo, na minha cabeça, tá? Vocês não precisam concordar com isso, mas uma saúde a longo prazo é muito mais importante do que a satisfação de fumar um cigarro, né? Mas que existem estudos mostrando isso, existem. Eu botei aqui que os profissionais da saúde, eles sabem fazer isso muito mais do que talvez outros profissionais, né, de exatas, por exemplo. A gente tem uma proximidade tão grande que os nossos pacientes, os nossos alunos, principalmente os idosos, né, acontece isso, eles procuram a gente, eles contam os casos, né, porque eles representam a gente como alguém da família deles, ou como alguém que eles gostam muito. Eles fazem essas teias de relacionamento, meio que endeusando o profissional da saúde como algo que é muito bom, como um profissional que é fundamental para a vida dele e tudo mais, né? Aí eu botei a brincadeira aqui, né, que os profissionais da saúde sabem o que é uma representação simbólica se eles repararem no Natal, na Páscoa, a quantidade de presentes que a gente ganha. Na Páscoa a gente não tem mais onde colocar chocolate, pelo carinho que esses pacientes têm. Existem outros profissionais que vão ser mais importantes até do que a gente, né? Por exemplo, né, vou dar um exemplo bobo, um profissional que está vendendo um tênis para ela, um sapato para ela e leva faz com que ela compre um tênis adequado para a pisada dela, talvez esteja fazendo mais saúde do que um instrutor de pilates, né, a longo prazo. E esse vendedor, ele não está ganhando
esses chocolates que a gente ganha, porque os laços simbólicos com esse vendedor são momentâneos, então dificilmente vai acontecer esses presentes, essa demonstração de carinho, né, de representação positiva, né? Aí eu botei aqui, será que a gente não está falando de uma ferramenta de fidelização? Essa é uma matéria que estava numa revista de empreendedorismo. E a gente fica muito preocupado em trazer coisas, inovar, né? E trazer materiais caros, aparelhos bonitos, aparelhos caros, inovadores e tudo mais. E talvez a gente esqueça do que talvez seja o mais importante, que é igualar essa representatividade de importância, né? É mostrar que o teu aluno, que o teu cliente, que o teu paciente, ele é tão importante quanto alguém da tua família, que ele é tão importante como qualquer outra pessoa, e que você está ali para fazer o máximo de bem possível para ele, seja fazendo exercício, seja conversando, seja dando um abraço para ele. Então, quando esse paciente, esse aluno, ele se sente mais acolhido, simbolicamente ele vai querer ficar nesse estúdio. E ele ficando no estúdio, com certeza você está fazendo um bem como instrutor para ele, para esse aluno, e fazendo um bem também para o dono do estúdio, que precisa da mensalidade dele para conseguir se manter ativo e te pagar, né? E pagar o seu salário. Então, será que a gente não está falando de uma ferramenta de fidelização? Isso é uma coisa para a gente pensar, né? Eu coloquei aqui para a gente encerrar nosso vídeo fatos da vida, né? O que aconteceu para mim. No início eu dava as aulas de Pilates no estúdio da minha prima, a gente montou junto um estúdio lá e acabei depois saindo para fazer outras coisas. Aproveitar e mandar um super abraço aí para minha prima Valquíria, que abriu as primeiras portas, né? Super profissional, né? Monstro, sabe muito. E ela foi a primeira pessoa que abriu a porta ali para mim na fisioterapia e tal, e abriu a clínica dela para eu estar começando, né? E foi lá, né, minhas primeiras aulas de Pilates, e eu já dava aulas de educação física e tudo mais, já tratava alguns pacientes, mas ainda não estava me aventurando tanto, isso já tem anos, não estava me aventurando tanto no Pilates. E aí eu fui fazer... Eu sempre fui muito sistemático, né, com as coisas que eu faço, com tudo que eu faço, né, o mais técnico possível. E eu fazia avaliação dos alunos antes, né, gravava a anamnese, fazia gráficos no Excel, dava relatórios para os alunos e tudo mais. Então tentava fazer alguma coisa bem técnica mesmo com eles, né, mas ao mesmo tempo... O que eu entregava eram resultados técnicos, ao mesmo tempo eu era muito informal, e sempre sou muito informal. Nos vídeos vocês conseguem perceber que eu brinco muito, falo besteira, falo coisas até que eu não tenho que falar no vídeo, e a gente vai indo assim mesmo, né? E aí passaram-se 2 semanas de aula, eu conversava lá com as minhas alunas, brincava, eu brinco muito com os alunos, eu zoo muito meus alunos. Se for idoso, então não sai da minha aula sem dar uma risada. E após 2 semanas, uma das alunas me deu 2 presentes. E aí eu fui perguntar para ela, poxa, mas por que esse presente e tal? A gente faz nem muito tempo que a gente se conhece. Poxa, eu nem sei se eu mereço já esse presente e tal. Fiquei brincando com ela. Até brinquei que era porque eu era muito alto. Aí ela me deu presente porque eu era alto demais, né? Meus alunos vão entender por que eu brinco assim. E aí ela me contou, né, por que dos presentes, né, e os presentes me deixaram muito feliz, né, e deixa qualquer um muito feliz, mas a explicação dela dos presentes me deixou muito mais contente. Ela falou que o primeiro presente foi porque ela já tinha passado por vários outros estúdios e ela foi para esse de Madureira porque era mais perto da casa dela, né, e não tinha antes o Pilates, aí ela encontrou uma possibilidade de fazer mais perto de casa. E ela falou que o primeiro presente foi porque, pela primeira vez, alguém fez uma avaliação olhando nos olhos dela e sem apressar a avaliação. Eu gravava, né? Eu sempre olho rosto com rosto, cara com cara, né? E sempre mostro curiosidade para saber o que estava acontecendo, a preocupação de saber realmente o que está acontecendo com a pessoa. E ela falou que o primeiro presente que eu ganhei foi porque eu fui o primeiro profissional que olhou para ela em vez de ficar olhando para um papel e anotando.
né? Então ela percebeu que eu dei importância para as coisas que estavam acontecendo para ela, que era importante para a minha própria prescrição. E é claro que a gente tem que prestar atenção nas coisas. Imagina você querendo contar uma novidade, alguma coisa que te aflige, e a pessoa simplesmente vai lá e fica anotando com a caneta e não te dá atenção nenhuma, né? Isso não é uma coisa muito agradável, principalmente se a pessoa está desesperada, está com dor, etc., né? E o segundo foi porque simplesmente eu conversava com ela. Estava fazendo séries únicas com ela, porque ela era uma iniciante, mas entre um exercício e outro, eu conversava com ela, perguntava como é que ela estava, se ela estava gostando da aula, fazia piadas com ela, sacaneava pra caramba ela. Isso em 2 semanas só. E ela relatou que o segundo presente foi porque eu conversava com ela, eu dava atenção para ela. E depois de um tempo fui perceber que era uma atenção que ela não tinha mais em casa, né? Que a família dela, cada um foi para um canto, que ela até não ficava sozinha, mas que a família não dava a mesma atenção que dava anteriormente. Então eu estava suprindo uma carência que ela estava tendo pela própria família, né? Pelo afastamento da própria família. Então ter alguém para conversar com ela estava trazendo um contentamento tão grande que eu arrisco dizer que isso estava dando conversar com ela estava dando mais saúde, pelo menos a curto prazo, do que os exercícios que eu estava prescrevendo para ela. É claro que a longo prazo a soma dos dois vai ser super interessante, mas a curto prazo, essas simples conversas, as brincadeiras que eu fazia, ela ria pra caramba, que ela também gostava de piada, sacaneava ela me sacaneava, ela me abraçava, ria, às vezes eu tinha até que brigar com ela para ela voltar pro exercício que ela só queria conversar, né? Então isso é o simbólico, né? Vão ter pessoas que já não vão querer conversar tanto, você tem que entender essa representação simbólica para isso também não virar um tiro no pé do próprio instrutor, né? Então essa foi uma história muito legal que eu tive com essa, no caso ali era uma paciente, não estava voltado ali naquele estúdio muito mais para terapia, e a gente tem que pensar um pouco nisso, porque às vezes a gente fica muito fechado querendo resolver as coisas, os problemas e tudo mais, e às vezes a gente esquece o simbólico na própria casa, dos seus alunos, né? Quantas vezes a gente não está ali brigando com a pessoa que a gente gosta em vez de elogiá-la, né? São coisas que tem que ser pensadas para a própria vida, né? A gente só tem uma vida aí e a gente tem que ser a melhor pessoa nessa vida, né? Então tem que tomar muito cuidado, tem que ser simbólico, né? Não adianta ser um fodão, não adianta ser isso, ser aquilo, se você não agrada as pessoas que estão ao seu lado, né? Isso é importante. Então eu botei aqui que saúde para esse aluno era ter alguém que escutasse ela e não melhorar a autonomia dela, porque a autonomia dela já estava razoável, já estava boa, não era dar mais força para ela. Ela não está interessada em mais força, né? Não era força que dava saúde para ela naquele momento. E que essa conversa afetou muito mais, né, a promoção da saúde dela do que as próprias adaptações biológicas. E de novo, né, a curto prazo, a longo prazo a gente sabe que as questões biológicas elas vão influenciar na aquisição ou não de patologias, enfim, né? E se sentir melhor, ela se sentir acolhida, ela foi muito útil para eu conseguir criar as adaptações biológicas nela, porque ela se sentia tão bem indo para as aulas que ela não faltava, que ela aceitava as propostas e todos os exercícios que eu pedia para ela fazia numa boa, ela conseguia, ela se doava na aula, né? Porque ela sabia que não ia ser só o exercício, que as brincadeiras, que até aquele ambiente que acolhia ela em si, né? Então isso me ajudou a criar as adaptações biológicas que eu também acho muito importante, né? E o conhecimento técnico ele é fundamental, né? Você tem que ter o conhecimento técnico para conseguir dar esses efeitos biológicos. Só que a gente não pode esquecer que as pessoas não são feitas só de osso e de carne, que elas precisam também de uma representação de vida, né? A gente precisa... Promoção da saúde pode ser mostrar para ela que ela é uma pessoa importante, né, na sociedade, que ela é uma pessoa importante para você, que ela é uma pessoa importante para a família dela. Então fica uma tentativa, né, de trazer essa mensagem para a gente começar a pensar, né, parar para pensar
o quanto a gente está significando na vida dos nossos alunos simbolicamente, né? É claro que as adaptações, de novo, né, biológicas, elas são importantes, mas essas a gente não esquece, né? E às vezes as simbólicas a gente esquece. E muitas das vezes o seu aluno precisa de um tratamento muito mais espiritual, emocional, simbólico, do que propriamente do biológico, né? Então fica essa proposta, né, para se pensar se de repente você consegue ser um instrutor mais, como é que eu posso dizer isso? Um instrutor que representa mais na vida dos seus alunos, né? Muitas vezes eu já me peguei, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas tão imerso às necessidades, às tarefas do dia a dia, que às vezes eu paro para pensar assim, caramba, por que eu estou fazendo isso? Para quem e para que eu estou fazendo essas coisas? Quando eu pego os artigos e, fico trabalhando às vezes quase um mês em um artigo, e eu paro muitas vezes para me perguntar, será que eu estou fazendo isso para quem? Será que as pessoas que estão lendo esse artigo, eu estou ajudando alguém fazendo isso? Será que eu estou tendo o retorno devido? Será que eu poderia estar fazendo uma outra coisa? Então, essas são representações simbólicas que fazem você continuar a fazer o que você faz, a se representar como um instrutor ou não, a desistir, a continuar, né? E a gente tem que pensar nisso para a vida toda, né? E se afeta a gente, você imagina um idoso que já passou por tantas coisas na vida, para um aluno de Pilates que precisa de você, né, para melhorar o simbólico, a representação de vida, o imaginário social dele. Então fica essa proposta para a gente sempre pensar agora e pensar amanhã e pensar daqui a um mês o quão bom a gente está sendo na vida dos nossos alunos, né? Isso é importante. O simbólico, além de ajudar a gente a manter o nosso aluno, né, perto da gente, né, no nosso estúdio, ele pode mudar a vida de alguém. Então, talvez um bom dia e um abraço ajude bastante nisso, né? Aqui são as minhas redes: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e WhatsApp, né? Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Me ajudem, porque eu não quero parar com os vídeos. Me ajudem com o nome de algum programa, né? Infelizmente não rola, né? Gastar dinheiro com alguma coisa que não me dá retorno nenhum. Eu vou fazer um investimento em algo que me traga um retorno muito maior do que isso aqui. Isso aqui é um hobby para mim, né? E eu não rola no hobby gastar dinheiro, né? E não é barata a licença do Camtasia. Então me ajudem, falem em algum programa que vocês usam para gravar alguma coisa aqui que vocês acham que dá, porque com Camtasia não vai dar mais para fazer, porque ele me deu só mais 5 dias de experimentação, e da semana que vem, quando eu tentar gravar o vídeo de novo, já não vou mais conseguir. E como eu gosto muito de gravar esses vídeos, só tô sem tempo, né? Mas eu gosto muito de gravar esses vídeos para vocês. Eu não queria parar. Então, se alguém souber algum programa, ou sei lá, alguma coisa aí que dê para fazer com Camtasia aí, me ajudem para a gente conseguir continuar com os vídeos. Pessoal, dá aquele curtir, não custa nem 3 segundos, isso é uma das coisas que mais me desanima, né? Eu gasto um tempão, minha manhã inteira para fazer, não gasta 2 segundos para vocês curtirem e vocês não curtem o vídeo. Então me ajudem para eu tentar trazer mais vídeos para vocês, né? Compartilhe com seus amigos, né? Quanto mais gente comentar e falar, pô, Rodrigo, foi legal, ou não gostei disso, daquilo outro, eu começo a perceber que vocês estão assistindo o vídeo, que é uma coisa que está sendo legal para vocês, porque se não está sendo legal, não tem qualquer incentivo em continuar, né? Eu vou fazer minhas coisas que vão me dar um retorno financeiro, que vão me dar um retorno no meu currículo, etc. Então eu conto aí com a ajuda de vocês para conseguir aí melhorar esse canal. Aos pouquinhos, já 11 inscritos a mais, 2 semanas, né? Muito pouco isso, né? Um canal de jogos, por exemplo, vai fazer, tem nem como comparar, né? E eu tento fazer um trabalho aqui bem sério, bem legal para vocês, e eu não estou tendo o retorno que eu gostaria de ter, né? A velocidade. Então me ajudem para o canal não acabar. Pessoal, um forte abraço, uma ótima quinta para vocês. Eu não consegui gravar na quarta por causa das tarefas do dia a dia, e não sei se vai ter vídeo na semana que vem, estou meio desanimado, para dizer a verdade,
Mas vamos tentar se animar aí, tentar continuar gravando esses vídeos semanalmente. Forte abraço, uma ótima quinta-feira para vocês. Espero que eu tenha ajudado, pelo menos a vocês já pensarem em alguma coisa aí diante dos alunos de vocês. Me digam aí as experiências de vocês, comenta aí no YouTube, no canal, o que vocês já fizeram.